dizer que se todo mundo se entendesse, Deus não tinha inventado as palavras. E falar, às vezes, é uma técnica, requer uma técnica. O bem falar requer uma técnica, articular bem uma palavra, se fazer ouvir, principalmente se fazer compreender. Isso nos remete à especialidade que é o tema desta conversa aqui hoje, em 9 minutos. A gente vai conversar a respeito de fonoaudiologia, com uma especialista, Bárbara Bresciani. Bárbara, na verdade você é a profissional que os telespectadores do 9 minutos dizem que mais me faz falta, porque a minha dicção de fato não é um primor, estou longe do padrão global e o que eu mais precisaria talvez fosse isso. E isso me inspirou, exatamente, eu convidei uma fonoaudióloga para vir conversar com a gente aqui, não só para mim, como para os outros telespectadores, entenderem um pouco mais o que é a proposta da sua atividade, qual é o seu trabalho, ou seja, o que é a fonoaudiologia? Uhum. A fonoaudiologia é uma ciência nova, né? Portanto, ela é pouco conhecida, né? Nós sabemos, algumas pessoas, os leigos acabam sabendo que a fonoaudiologia, quem é uma fonoaudióloga? Trabalha com gago, né? Mas poucos conhecem. A fonoaudiologia, ela trabalha com os distúrbios da comunicação. Dentro da fonoaudiologia nós temos algumas especialidades, temos a audiologia, são os distúrbios auditivos, né? Onde são realizados exames auditivos, detecção precoces, às vezes não tão precoce como nós gostaríamos, mas de distúrbios, né, de deficiência auditiva. Temos também a especialidade da linguagem, tá? Tanto a linguagem oral quanto a escrita. A especialização da voz, tá? Onde o sujeito vai se especializar nos distúrbios da voz humana. E a motricidade oral, que é onde eu sou especialista, né? A motricidade oral, ela vai se dividir, ela vai trabalhar com as funções neurovegetativas, né? Que são elas a respiração, a sucção, a deglutição, a mastigação e a fala, que é a articulação, a fala mesmo. Existem procedimentos de intervenção para consertar distúrbios nessa área? Existem técnicas? Sim. Como é que acontece isso, Bárbara? Toda intervenção fonoaudiológica, ela vem desde orientações, né, que são intervenções primárias, né, como tratamento, técnicas mesmo de respiração, né, para melhorar a coordenação pneumofonoarticulatória, que seria isso, a respiração com a articulação, né, e com a fonação, que vai melhorar, vai dar ao sujeito uma fala melhor, né. Agora, é verdade ou é mito essa história de que cada voz é singular, não existe dois timbres rigorosamente iguais, são no máximo semelhantes, muito iguais? Sim, isso é verdade. É verdade em função de que a voz é produzida através da sua anatomia. Então, anatomicamente, ninguém é igual a ninguém. Geneticamente, não somos, né? Então, nós temos a laringe, que ninguém tem uma laringe igual. Nós temos a diferença entre frequência fundamental da voz do homem e da mulher, que se difere, que varia, né? Então a mulher tem uma voz normalmente mais aguda e o homem já uma voz mais grave, mas elas são identificadas, como existem fonoaudiólogos hoje que trabalham dentro da criminalística, reconhecendo vozes, né? Como se fossem impressões digitais. Exatamente, para ver se aquela filmagem, aquela gravação de telefone é realmente daquela pessoa. Então já existe a fonoaudiologia nesta área, né, provando que a voz também é como uma impressão digital, uma identidade própria de cada sujeito. Isso. Mas nós temos na voz também o quê? As alterações. Então, às vezes a sua voz, ela não representa exatamente o que ela não está associada exatamente com a sua imagem, né? Então tem pessoas que não se identificam com a voz que tem, né? Que são distúrbios que aí podem ser tanto orgânicos como emocionais, né? Tem essa questão também. Agora, você falou na sua especialidade dentro da fonoaudiologia, que é a psicomotricidade oral. Na verdade, você está dizendo de todo um conjunto de atividades que é desenvolvido nesse aparelho. Isso. A motricidade oral, ela vai tratar de distúrbios das funções neurovegetativas. O que seriam isso? Das funções orais. Então, aí nós temos a respiração, né? Então, pacientes respiradores orais crônicos que acabam a desenvolver um distúrbio, uma alteração estrutural, dentária, óssea, né? Vamos ficar um pouco nessa respiração. Então, a pessoa pode ter uma maneira de respirar errado, digamos isso. assim? O paciente que respira... Porque nós sabemos que o ideal é a respiração nasal. Sim. O paciente que respira pela boca, ele vai ter como consequência muitas alterações. Não só fonoaudiológicas, né? Mas nós sabemos que o paciente respirador oral, ele tem pouca
Um paciente que não gosta muito de atividade física, né? Um paciente que não tem um sono muito bom, então nós conseguimos observar que ele tem olheiras, né? Devido às trocas gasosas que não são feitas de uma forma adequada, né? Não tem muita aptidão aos esportes, né? Mas a mera consciência disso permite que a pessoa mude, por exemplo, essa característica? Não, né? Não, porque muitas vezes a respiração oral, ela não está associada a um hábito, e sim a uma obstrução. Ah, tá. Então a gente precisa, lógico que a fonoaudióloga, junto com o respirador oral, ela precisa de uma equipe interdisciplinar, um otorrinolaringologista, um alergista, né, um ortodontista, para poder trabalhar junto da equipe. Então, se o sujeito respira pelo nariz, respiração adequada. Não, o sujeito respira pela boca. O porquê? É hábito ou ele tem uma alteração estrutural? Impedimento físico. Exatamente, uma alteração, impedimento físico, que impeça com que ele respire. Tirar dessa obstrução nasal, né, então, por uma hipertrofia de corneta, alguma alteração que seja identificada pelo médico, a fonoaudióloga ela vai mudar o quê? O hábito. Só que aí o que acontece? Essa respiração oral, que é inadequada, ela vai trazer prejuízos, né? Então ela pode alterar a fala, a forma como mastiga, né? Entre outras funções. E aí entra no meu trabalho, né? Trabalhar com essas funções alteradas do respirador oral. Em 9 minutos, hoje nós estamos conversando com Bárbara Bresciani, fonoaudióloga. Nós voltamos já.